chimarrão, fé e boas conversas. Estamos começando o primeiro episódio de Chimarrão com Jesus. Aqui, quem vos fala é Felipe Coelho, e aí a gente está com o irmão Márcio, o presbítero Márcio Rolim, e o Nelson, nosso irmão aí da congregação também. Amém? Passo a palavra para o irmão Márcio. Amém. Nós queremos nos apresentar, né? Nós estamos aí participando deste podcast, né? O primeiro podcast que eu participo, e eu creio que vai ser uma bênção do Senhor, de nós estarmos falando algumas coisas a respeito da palavra de Deus. E eu creio que a gente aqui numa conversa amigável, né, vai tentar então discutir alguns assuntos importantes, né, que os irmãos já então durante toda a semana apresentaram para nós. E eu creio que vai ser bênção, vai ser edificante nós conversarmos a respeito da palavra de Deus e com um chimarrão que não pode faltar, né? É isso aí. Bom, a gente compartilhou uns links aí durante a semana e o pessoal mandou uns assuntos aí, né, que a gente deu uma estudada, né, irmão? Dê uma olhada, né, que a gente, por mais que a gente estude a Bíblia, eu acho que seria necessário a gente ter, acho que 2 vidas para estudar o que a gente precisa estudar. Realmente é muita coisa. Muita informação. Não dá para responder tudo com toda a profundidade que é necessária para responder cada pergunta. E então o propósito desse podcast é a gente aprender, né, Sim. compartilhar reflexões que a gente possa ser edificado, né, e edificar a vida de quem também está nos acompanhando. É verdade. Isso aí. E então a gente vai estar compartilhando essa live no Facebook, né, não, no Instagram, agora está ao vivo, e no YouTube também, né. No Facebook a gente vai publicar depois, a gente não conseguiu fazer a live no Facebook junto aqui com o Instagram. E, bom, para puxar um assunto que a gente estava conversando bastante durante essa semana, e é um tema bem interessante para quem está nos ouvindo aí, para nós também, que foi uma pergunta bem interessante, foi: como posso obter a salvação? E aí, como que a gente pode obter a salvação? Falando desde o princípio, né? O que é a salvação? Por que nós precisamos da salvação? Por que a Bíblia fala sobre a salvação? Bem, a gente deve analisar isso pelo contexto bíblico, né? Porque a gente percebe que a salvação é do quê? A salvação de uma condenação eterna. Que se nós não aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, a gente pode incorrer nessa condenação. Bem, como eu posso obter a salvação? Se alguém já se faz essa pergunta, é porque, de fato, essa pessoa ela já foi tocada pelo Espírito Santo, convencida pelo Espírito Santo, conforme o que está escrito em João 16:8, né, que o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E a partir do então que a pessoa tem esse desejo, esse anelo de obter a salvação, e ela tem essa pergunta, e até mesmo os apóstolos responderam pregando a palavra de Deus, dizendo que quem crer em Jesus será salvo, né? A gente percebe nesse instante que essa pessoa que tem essa convicção inicial, este momento de reflexão dos seus pecados, da sua vida, eu tenho certeza que a pessoa já está entrando no processo de santificação, porque ela já foi tocada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo já está conduzindo ela ao aprendizado de estar vivendo uma vida em santificação. Bem, o que a gente deve notar e perceber muito bem é o que está no que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8, né? A gente percebe que a fé ou a salvação, ela vem pela graça e não pelas nossas próprias obras. Vamos ler o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Em primeiro lugar, a salvação não é mérito nosso. Nós não construímos essa filosofia em nossa mente para obter essa salvação. Essa salvação, como eu falei inicialmente, foi um processo, foi um chamado do Espírito Santo a um convencimento do nosso pecado, das nossas misérias, e por isso nós agora estamos conscientes da nossa dificuldade, dos nossos pecados, e, no entanto, entregamos os nossos passos, as nossas vidas, os nossos pensamentos, a nossa vida inteira para o nosso Senhor Jesus. Então, não é
algo meritório, e sim um dom dado por Deus. Dom é dádiva. Dom é dádiva e que nós não merecemos. Graça é algo que nós não merecemos, mas recebemos pela fé em Cristo, pela salvação que obtemos através de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, claro, a grosso modo, né, sei que o assunto é bem amplo, mas a gente pode responder dessa maneira, pelo menos de maneira inicial. É um favor imerecido, né? A graça. Isso. Um favor merecido. E eu agora falando da salvação, Sim. eu lembrei de Cornélio, né? Ele recebeu uma revelação do anjo, Sim, uma experiência. só que ele ainda não era salvo. Sim. Ou seja, Deus, né, mostrou através de uma visão para Pedro, lá do outro lado, né? Sim. E para que viesse a salvação à casa de Cornélio. Então, eu vejo isso também como algo assim. Cornélio, ele era um homem piedoso, um homem, né, usado por Deus ali, né, um homem de boas obras, temente a Deus. Só que ele não era salvo por causa disso, né? Ele precisava chegar ainda o evangelho na casa dele. Então é um exemplo. Eu lembrei também um pouco da minha conversão, né? Quando eu assisti Jesus, eu lembro que eu recebi uma mensagem, né, de Deus, e através daquela mensagem, eu olhando para trás, né, eu sei que eu não era salvo ainda, porque eu ainda não entendia. Foi quando eu cheguei no pastor lá na igreja e falei, eu quero batizar. Foi naquele momento que realmente eu estava salvo, né? E aí, salvação e batismo, irmão. Puxando assim, o que a gente pensa? Que quem crer e for batizado será salvo. Mas é uma condição ou não? Bem, a gente tem que entender que no mandamento, ou pelo menos daquilo que Jesus disse ao final para os seus discípulos, vamos dar uma recordada naquilo que Jesus disse aos seus discípulos quando estava nas últimas instruções. Jesus estava orientando os seus discípulos com respeito ao ministério que eles iam exercer após a sua ascensão aos céus. E nós temos a referência em que Jesus disse, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20 é algo tão importante também, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, claro, aqui Jesus apresenta uma condição para que, no entanto, a gente possa receber a salvação. A salvação nada mais é do que uma obediência, porque nós estávamos como escravos do pecado. Então, te obedecia uma outra lei. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. No entanto, eu estava debaixo de uma condição de servidão do pecado. Agora, portanto, em Cristo, eu sou nova criatura, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé na vida do Filho de Deus. Então, a partir do momento que eu aceito a Cristo pela fé, eu tenho que entender o que ele deixou registrado nas Escrituras para que eu venha obedecer, atender, acolher, para que eu possa ter a compreensão ampla da salvação para a minha vida. Então, eu preciso atender os requisitos dessa fé. Claro, se a gente olhar para o ladrão da cruz, que não deu tempo, realmente não deu tempo para ele ser batizado. Então, nessa condição especial, é claro que no último momento em que Jesus falou para ele, apresentou sua pessoa para ele, Jesus disse, hoje comigo estarás no paraíso. Então, eu acredito que uma exceção à regra, mas eu creio que se nós temos a oportunidade de obedecer, né, por livre e espontânea vontade, eu creio que isso é melhor. Porque se nós obedecermos a sua palavra, com certeza nós obteremos a vitória em Cristo Jesus. Vencer o pecado, vencer o mundo e vencer a nós mesmos. Né? Se nós falarmos de salvação também, abrange a questão do eu interior, porque o que é tão difícil na sociedade? A Bíblia diz o quê? Em Romanos 13:10, que todos nós estamos encerrados debaixo do pecado. Eu quero ler com os irmãos aqui em Romanos capítulo 10. A Bíblia diz, Romanos capítulo 13, verso de número 10, diz o seguinte, como está escrito, não há um justo nenhum sequer,
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Ou seja, nós, na nossa condição natural, depravada humana, conforme então o que conhecemos da palavra de Deus, nós, na nossa própria condição, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos debaixo da servidão. Então, a partir do momento que eu recebo este conhecimento da graça, da fé em meu coração, eu consigo dominar pelo Espírito Santo o meu eu. Pelo Espírito Santo que me convence, que me ajuda, me santifica através da palavra. Jesus diz: estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A partir do momento que eu ouço a palavra, que eu oro ao Senhor, que eu me santifico, eu consigo ficar mais parecido com Cristo. E a minha natureza, ela vai enfraquecendo ao ponto de transparecer mais a luz de Cristo em mim do que, no entanto, a minha própria natureza, a minha natureza humana. O Márcio que está lá dentro, que às vezes quer sair para fora. Martinho Lutero disse, eu vou encerrar aqui a minha fala, Martinho Lutero disse uma coisa importante. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu aprendi que eu tenho que afogar ele todos os dias. Tem aquele ditado, né, que fala, né, brincando assim, que o velho homem sabia nadar, né? Falaram batismo, mas o velho homem sabe nadar. Então, é todo dia, né? Uma busca, uma renúncia. Eu creio que é um arrependimento, uma constância, né? É ser constante nisso. Sim. E, claro, não quero desviar muito do que, né, nós programamos também, mas aqui, que após salvo, né, a gente recebeu essas perguntas, tá? A gente recebeu esses temas, nós mandamos aí para bastante gente, então, uns amigos, e o pessoal, né, mandou ali para a gente abordar aqui. A gente separou assim um cronograma, mas então vamos seguindo. Podem mandar comentários aí que a gente pode também puxar, de repente, sobre a salvação, se a gente está nesse ponto ainda, né? Se não quiser comentar alguma coisa, a gente já também segue nesse assunto, mas podemos seguir. Aí a gente falando sobre ser salvo, né? Pós-salvo. Isso é uma pergunta também da jovem, né? Sobre tatuagem, maquiagem, cabelo, né? Porque as renúncias, o que são essas renúncias, né? O que é isso? Que a gente pode trazer como um aprendizado, como seguir, porque isso foi um tema, né, de uma jovem que trouxe. Claro, a gente que vai abordar, vai né, levar igual a questão do beber, né? Que, às vezes a Bíblia fala sobre não se embriagueis, mas nem tudo me convém, né? É uma questão de cada um também. Então, seguindo esse tema aí, que os irmãos pensam sobre isso? Bem, eu vou falar da tatuagem, tá? É um tema polêmico, gente. É um tema polêmico. Cada um tem o seu pensamento, seu ponto de vista a respeito. A gente respeita isso. Sim, respeito também. Respeita as decisões, pensamentos de cada um. Só que a gente tem que entender também, né, o conceito bíblico. O que a Bíblia diz primariamente a respeito do texto, a respeito do tema. Né? Vamos lá para Levíticos, capítulo 19, versículo 28. Tá? Levítico 19. Eu vou ler aqui, eu vou abrir aqui na minha Bíblia com a tradução corrigida. Tá? 19, versículo 28, gente. A gente vai estar procurando aqui. Eu já anotei algumas traduções, né, que, no entanto, explicam de maneira mais abrangente a respeito do texto. Eu vou ler conforme a RC, né, a Almeida, Revista Corrigida, conforme está escrito. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tá? Na nova versão internacional, está escrito assim, o seguinte: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Também eu tenho a tradução, a Dios habla hoy, só tem essa versão em espanhol, né? Também fala em tatuagens, especificamente, né? Não fareis incisões.
Na verdade, na Bíblia King James, em 1911, também fala de incisões. Gente, eu, grosso modo, quando falo de tatuagem, eu acredito que, acho que um tempo ali, quando o povo estava fazendo incursão para o deserto, na saída do Egito, a gente tem que observar as culturas, né, do povo egípcio naquela época, né? O povo egípcio tinha uma outra cultura, adorava outros deuses, tinham práticas diferentes, práticas sociais diferentes, ao ponto que somente a cultura do povo de Israel, o povo hebreu, melhor, até esse momento, o povo hebreu, era diferente na questão somente do cuidar de ovelhas. Para eles, cuidar de ovelhas era praticamente algo abominável, né? Então, só nessa cultura, só nisso aí, a gente já vê uma certa discrepância na cultura social do povo hebreu que estava ali no Egito. Eu acredito que, claro, Deus já sabendo que poderia haver a possibilidade de alguém suscitar o comportamento cultural do Egito dentro da cultura israelita, é claro que ele fez essa observação para com o povo, para que o povo não fizesse as mesmas coisas. Veja que Deus, em todo momento, ele vai orientar Moisés, e Moisés orientando o povo para que o povo não caísse no pecado da idolatria, ou seja, na adoração e veneração a outros deuses. Então, é uma preocupação máxima de Deus em que o povo não adorasse outros deuses. Ainda se tratando a respeito de tatuagens, nesse momento aqui, a gente vê que na cultura egípcia, ou podemos supor que na cultura egípcia, eles faziam incisões na carne, né, fazendo homenagens às pessoas que já morreram. Então, para que o povo de Israel não continuasse com essa cultura, então houve essa observância. Eu aqui também quero citar algo também que é muito emblemático, que é algo controverso, que muita gente cita isso como base fundamental para esse tema específico, que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O que está escrito lá, gente? Vamos lá? 19 e 16 de Apocalipse está escrito o seguinte. Apocalipse 19 e 16? Apocalipse 19 e 16. Vamos lá. Dentro desse tema também, irmão, eu queria perguntar a aplicação do contexto histórico e atual quanto a esse tema. Sim, aí que a gente vai entrar. Eu vou querer ler esse texto aqui. Sim. Né? E aí eu quero fazer uma observação na questão atual, né? Sim. Porque eu vejo também pessoas que fizeram muitas, mas muitas e demasiadas tatuagens no seu corpo. Claro, hoje tem que, depois de uma nova vida, uma transformação feita pelo Senhor, é claro que eles não aderem, né? Não adicionam nenhum outro desenho ou tatuagem, porque a gente sabe que realmente as tatuagens que às vezes, né, a gente vê a meninada mostrada fazer, é identificação, né, algum desenho, a gente sabe, a gente teria que entrar em outros assuntos aqui para falar a respeito também, até mesmo, né, até o pastor José Orion, não sei se alguém já ouviu falar dele, ele fala muito a respeito da questão dos animes, né, dos desenhos, a questão, o que está por detrás de cada anime, de cada desenho, né, o que influencia. Então, eu acredito assim que nós, como cristãos, nós não devemos estar sob a influência do mundo, né? O mundo, a idolatria, o sistema. Quanto mais a gente ficar livre das concupiscências do pecado, do mundo, daquilo que o mundo influencia a nossa mente para a contaminação do nosso ser e da nossa alma, quanto mais nós nos abstivermos desses conceitos, dessas práticas, mas estaremos no caminho da perfeição. Eu não estou falando aqui de radicalismo ou de religião, porque a palavra religião vem do latim, que significa religare. Religare significa religar o homem com Deus. Poderíamos falar de legalismo. Religião é o que trata a palavra de Deus mesmo. Nós servimos a Cristo, a religião perfeita, pura e imaculada, a qual nós, conforme Tiago diz, a religião perfeita e imaculada é aquela que atende os órfãos e viúvos e se separar das corrupções deste mundo. Então, lendo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, diz o seguinte: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí que usa os adeptos, né, da incisão, da tatuagem, né?
usam como, então, referência, mas a gente tem que notar o seguinte, né, gente? Até na versão grega eu tirei aqui, eu tirei um texto escrito no grego, realmente a tradução está bem como no literal aqui escrito, e na sua veste, na sua coxa, se refere, claro, ao local ou à altura do corpo em que estava escrito esse título. Porque por que a Bíblia ia falar na veste, em primeiro ponto, e na sua coxa? Se realmente Jesus soubesse que teria esse problema, claro que ele sabe de todas as coisas, mas realmente, com certeza, ele faria com que João, já tentando sanar esse problema, como já muitos outros problemas de interpretação e exegese bíblica, ele já diria o seguinte: olha, e na veste, na altura da coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas fala na veste e na coxa, ou seja, dando referência à altura do corpo onde estava na veste escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para mim é fácil de entender assim. Sim. Entendi. Tem algum comentário? Mas vemos que o pessoal se esconde bastante no versículo 27. Não cortareis o cabelo arredondado os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Hoje eu estava conversando sobre esse assunto e um cara falou: se eu não posso fazer tatuagem, não posso fazer a barba redonda. O pessoal se esconde muito atrás disso, né? Também tem mas a gente tem que analisar o contexto. histórico. O pessoal sempre fala isso, né? Isso. Então eu não posso cortar meu cabelo, não posso fazer minha barba, entendeu? Exato. O pessoal se esconde muito atrás disso também. Muito bom. E tem um comentário aí, apresentar também, né? O Miguelzito, que está aqui nos ajudando como cameraman, né? Organizando as redes para nós, nosso técnico. Vem cá, vai no Instagram aí. Esse aqui é o Miguelzito, ó. Então, oi, Miguelzito. Tá nos ajudando aí. Mijo. Meu filho aqui, mais som. Então aí, tá nos ajudando aí, então. Qualquer coisinha ele tá nos atualizando aqui nos comentários, né? Então. Tem algum comentário aí, Miguel? Comentário no Instagram, no YouTube aí, Miguel. No momento, foram poucos comentários. Até vinha, você viu o chimarrão. Chimarrãozinho. E. Bom, a gente abordou, né, dentro do tema da salvação, seguindo, tem essa dúvida que uma jovem nos enviou, né? E a gente meio que montamos alguns estudos aí. Então, tem a questão de obteve a salvação. E agora, né? Como é que segue o caminho para leitura bíblica, estudo bíblico? Porque eu sei que Jesus fala em João ali, examinai-vos as escrituras, porque elas testificam de mim, né? Mas Paulo também diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso é importante. Sabe? Então, dentro desse tema, é bastante coisa. Não, mas eu quero fazer uma pergunta para ti. O que será que significa esse texto aí? A letra mata. A letra mata. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Eu creio que quando entramos em discussões que dividem o povo de Deus, por exemplo, ali quando Paulo fala de que os crentes, né, da época estavam se dividindo entre uns são de Paulo, né, outros são de Apolo. Então, como é que eu vejo que esse tema, né, ele dividindo, né, os cristãos, eu vejo que é muito na letra. Não entre, por exemplo, em discussões teológicas. Ele fala para Timóteo, não percam tempo com isso. Eu entendo que ele leva bastante para esse lado, né? E quanto a examinai-vos, né, as escrituras, é a palavra. Eu creio que buscar a palavra edifica-nos a nossa fé. Então, eu assim, quanto à leitura da palavra, é importante nós sempre obter uma atualização bíblica. Atualização não da Bíblia, mas a nossa atualização da mente sobre a Bíblia. Né? Tem alguém que citou a respeito de que a Bíblia tem que ser atualizada para, então, se amoldar aos conceitos do mundo, à filosofia do mundo. Bem verdade é que Paulo já deixou dito, né? Que nós não deveríamos nos conformar com este mundo, mas deveríamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que depois venhamos a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Então não tem maneira, não tem jeito, não tem caminho que nós podemos traçar, um bico que nós podemos traçar
em que nós venhamos a obter a salvação nos nossos próprios méritos, ou então ter práticas absurdas da palavra de Deus, no caso, alheias à palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, gente, nos ajuda muito, principalmente nas epístolas, a entender o verdadeiro conceito da verdade e do amor de Cristo, né? Aí a gente vai entrar, acho que depois, né? Então, acho que eu vou deixar isso aqui vou deixar isso aqui de lado, então, porque a gente vai raciocinando e quer abraçar alguns temas, né, que são associados àquilo que a gente está falando agora. Mas vamos falar da leitura. Paulo disse na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Gente, se a gente não tem uma orientação bíblica ou de alguém como referência para nos ensinar, é bom que a gente tenha isso, né? Alguém que nos sane nossas dúvidas, que venha a nutrir nossa vida espiritual com a sua santa, bendita palavra, não com pensamentos filosóficos que podem até se pensar que seja a verdade a palavra de Deus. Porque Paulo já deixou bem escrito aos Efésios, né? Quando ele disse: digo, porém, isso, que não andei mais conforme os gentios, na vaidade de seus sentidos, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, as quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado. Olha só, na verdade aqui Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo, orientando a igreja, os irmãos da fé, para que eles realmente aprendessem com Cristo. Tem muita gente na era atual, na igreja atual, que pensa que a graça é uma legitimidade para ele pecar sem culpa. É o mesmo que dizer que um policial veste uma farda, ele chega ao status de polícia, né, do homem da lei, e, no entanto, porque ele é o homem da lei, ele descumpre regras, ele descumpre leis, e pensa que todo mundo está abaixo dele. Então a graça não é isso, minha gente. A graça não é um distintivo para eu pecar sem culpa. Não é uma abertura de uma cancela para eu pecar sem culpa. A graça é um algo transformador. Jesus pega aquele pecador miserável, aquele que não tinha condições para a sociedade, aquele que vivia na ignorância. A Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. No grego, metânia, ou seja, se arrepender, transformar. A palavra de arrependimento que nós temos ali em Atos 17:30 metânia ou metanoia, como nós podemos pronunciar, porque nós pronunciamos assim, né? Mas os gregos pronunciam metânia, né? Significa também transformação após o arrependimento. Uma transformação. Realmente um novo homem, uma nova criatura, citado por Paulo em segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo pela sua palavra. Agora, se a gente for citar aquele texto que o nosso irmão citou também, que a letra mata, o espírito vivifica, gente, a gente tem que entender o seguinte contexto desse texto, ok? Porque quando a Bíblia fala de letra ou espírito, letra mata fala da lei. A letra fala da lei. O Espírito fala da graça que vem através de Jesus, a graça inaugurada por Cristo na cruz do Calvário. Eu acredito assim piamente que a igreja do Senhor se iniciou através da ceia com seus discípulos, quando eles estavam assentados à mesa. E Jesus permitiu que até mesmo Pedro, que negou, e Judas, que traiu, estivessem na mesa para nós hoje entendermos que a igreja nunca seria perfeita. Sempre estaria constituída de homens falhos e que, no entanto, pretensamente iam errar contra a palavra de Deus e o seu evangelho. Sim, agora que o irmão comentou, né, me fez assim, pensar em vários textos de Paulo, nas cartas de Paulo, sobre a lei. Romanos, ele fala muito sobre a lei, né? A lei e a graça. É um dos livros mais teológicos que tem, né, de Paulo. E, de fato, a letra mata, é a lei, né? Porque em várias outras passagens bíblicas, né, epístolas de Paulo, ele comenta sobre a lei, que a lei não traz a salvação. Sim. Né? Então, o exemplo mais prático disso é o que está escrito em João 8, a respeito da mulher adúltera.
Exato. Na verdade, parcialmente, os fariseus, os homens da lei, Sim. chegam para Jesus. Jesus estava sentado João 8. e começam a citar parcialmente a lei, né? Por que parcialmente? Porque eles falam das mulheres, não falam dos homens. Cadê o homem do ato? Cadê o cara? Cadê esse camarada? Cadê o malandro? Exato. Cadê o malandro em ti? Esse contexto é legal, que eu estava lendo esse contexto aí hoje, e aí Jesus ele não quebra a lei. Ele simplesmente fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, não é? E dentro desse contexto aí, o comentário... Manuela. A Manu. Vamos saber se você está santificado. Já vamos chegar lá. Vamos chegar. E dentro desse contexto aí, o único que poderia tirar a pedra era Jesus. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha pecado. Mas isso não foi uma exceção, porque Davi também caiu em pecado de adultério e assassinato. E Davi não foi apedrejado, não é? Então, Davi também teve a misericórdia de Deus. Houve arrependimento. Houve, né, um arrependimento e teve a misericórdia de Deus. Igual ali, naquele momento, né, da mulher adúltera, que foi colocado diante de Jesus. Né? Bom, interessante. Tem um comentário aí aqui das Bruxelas. Alguém tá ali de Bruxelas. Quero ser igual Davi pregador. Davi pregador. Não sei de quem ele está se referindo, né? Vamos Bruxelas, das Bruxelas, aqui da Bruxelas, deixa eu ver. Fala comigo, pastor. Amém. Quem vai me isso? Saudações, então, irmão aí. Segundo o coração de Deus. Vini Aguirra. É isso? Vini Aguirra. Deus abençoe. Diz que está falando de Bruxelas. Olha só onde nós estamos atingindo. Bruxelas. Eu vou pesquisar aqui onde que é Bruxelas. Realmente eu esqueci. Bom, a gente também está ao vivo no YouTube. Então, tá no YouTube e no Insta, né? Então, a gente vai subir depois também todo o áudio. A gente está gravando para o Spotify, né? Para ouvir depois também, se não quiserem. Então, dentro desse contexto salvação, né? E que a gente tem puxado aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário aí, manda para nós que a gente pode, né, tá falando com nós. Então, um ponto interessante, o irmão comentou, né, a respeito da lei. A lei, ela foi anulada? Irmão, o que vocês acham? Toda a lei foi anulada? Somente a graça? Opa, deixa eu uma bagunça aqui. A lei foi anulada. E agora, gente? E agora? Ah, isso aqui é uma coisa tão interessante. Meu Deus. Isso é algo muito tremendo. Bem, gente, isso... O que Cristo veio fazer? Para tanto, cumprir, a gente tem que citar a Bíblia, tá? Então a Bíblia basicamente responde tudo, né? A gente não é aquilo da Bíblia responderá, não vou fazer propaganda de ninguém aqui. Vamos tentar aqui achar no texto, né, o que realmente, qual foi os requisitos da lei que Jesus atendeu, né? A gente vai ter que associar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Ó, Deuteronômio capítulo 10, né? Deuteronômio capítulo 10. Eu só acho aqui também eu tenho um esboço a respeito desse texto, a respeito da lei. Só que, deixa eu ver uma coisa. Eu quero responder depois a pergunta ali, como saber se você está santificado? Realmente, isso é interessante de se responder, né? Vamos lá. Eu vou pegar um esboço aqui, porque eu tenho uns versículos já para responder essa pergunta, né? O irmão Felipe me perguntou, gente, será que a lei foi anulada? Ou que parte da lei que então foi cumprida por Jesus? Nós sabemos que a lei é a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10:1. Né? Nós temos também outro texto de Paulo, né, que Cristo é o fim de todas as coisas, né? No caso, ali a lei se cumpre em Cristo, né? Eu acredito que está em Romanos 10, verso 4. Vamos lá verificar rapidamente. Sim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 10, verso 4.
É importante eu frisar, gente, primeiramente, Deuteronômio capítulo 10. Eu vou passar aqui realmente algo que é para mim um segredo de Estado, um segredo de mensagens bíblicas. Eu não gosto de revelar isso para ninguém. Eu deixo eu deixo isso aqui, ó, na manga, entendeu? Isso aqui eu já preguei já em algumas mensagens, alguns cultos, né? Citando a respeito da lei, tá? Deuteronômio capítulo 10, eu estou achando aqui o esboço dessa mensagem. Vou ter que tentar procurar aqui mesmo no tato, né? Os textos bíblicos. Deixa eu ver aqui, eles são de cumprir a lei, estágios da morte, chama-se. Bem, vou ter que dar uma olhada. Tá, vamos lá. Deuteronômio capítulo 10, versículo 2. Né? Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Veja, e as porás na arca. Quais são as palavras nas tábuas que foram escritas e que estão nas tábuas? Os 10 mandamentos, o decálogo, não é verdade? Então, o que Moisés disse? Ou melhor, o que Deus disse para Moisés? Que era para ele colocar dentro da arca. Né? Vamos lá, vamos tentar achar o texto, um outro texto que fala, né, de uma outra espécie de lei que Deus pediu para Moisés, então. Achei. Aleluia, viu, né? Meu Deus, por isso que é bom de sublinhar, pegar aquela Bíblia velha, batida, gente. Ali a gente consegue no tato procurar os textos, tá? Eu não estou com o esboço aqui, eu estou procurando no tato. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24. Vamos notar uma coisa interessante, algo especial no capítulo 10 de Deuteronômio. Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Ou seja, quem está escrevendo aqui, gente? Quem responde aí no Instagram? Quem que escreveu aqui? Nas tábuas que foram colocadas na arca. Não foi Moisés, foi Deus. Deus. A Bíblia diz o quê? Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E a Bíblia diz, e as colocará na arca. Ou seja, dentro, no interior da arca, tá? Bem, entendido isso, tem que ser ponto por ponto, porque eu acredito que a Bíblia fala por si só. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24. Olha o que vai dizer o texto, gente. E aconteceu que acabando Moisés de escrever. Quem estava escrevendo aqui? É diferente, né? Aí tá. Quem escreveu aqui? Foi Moisés. Acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo acabar, os judeus dizem que são 613 devarim, né? Devarim, no hebraico, significa palavras. Ou seja, 613 palavras, ou leis, né? Ditâmenos. Tá? E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei, até de todo acabar, deu ordem a Moisés aos levitas que levavam a arca do conselho do Senhor, dizendo, olha só, tomai este livro e ponde ao lado da arca. Olha que interessante. A lei que Deus escreveu pediu para colocar dentro da arca. A lei que Moisés escreveu pediu para colocar do lado da arca. Agora a gente passa no Novo Testamento, gente. Olha o que é revelador. Agora é para você cair para trás. Essa aí é para você. Segura na cadeira agora que nós vamos decolar. Olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 12 e 14. Colossenses 12 e 14? 2 e 14. 12 e 14. 2 e 14. 2 e 14. Colossenses 2 e 14. Vamos abrir aqui. Vamos ficar ali com a nossa Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 31. Tá? Tem cancelado escrito. Escuta, segura o manto, segura o glória. Vamos lá. Então, olha só, eu não li todo o verso. Olha bem, gente. Olha só. Olha bem. Deuteronômio capítulo 31. Vocês podem ficar com a Bíblia lá em Colossenses se quiserem já, preparados, tá? Mas preste bem atenção na leitura do Antigo Testamento. E a gente vai fazer uma comparação com aquilo que Paulo escreveu no Novo Testamento. Olha só como é importante as escritas de Paulo. Olha bem. Olha o que Moisés escreve aqui em Deuteronômio capítulo 26. Diz o seguinte: toma este livro da lei que Moisés escreveu, ponde do lado da arca do conselho do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti.
Pegou essa, Felipe? Pegou essa, Nelson? E aí, Miguel, o que tu acha? Esta lei que estava do lado da arca deveria estar do lado da arca para estar em testemunha contra o povo. Contra nós que constava de ordenanças. Olha então, olha o que diz em Colossenses capítulo 2, debaixo da nova aliança em Cristo, aquele que cumpriu a lei, aquele que, no entanto, que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei é sombra dos bens vindouros e não imagem exata das coisas. Por quê? Paulo explica de maneira tão especial aqui no verso 14 do capítulo 2 de Colossenses. Havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças. O que estava contra nós em suas ordenanças? Aquela lei que estava do lado da arca. Quem escreveu? Moisés. A qual de alguma maneira nos era contrária, que era contra nós. O que Jesus fez? Tirou do meio de nós. Está respondida a nossa pergunta. Não foi o Márcio que respondeu. Não foi o Márcio. Foi a palavra que respondeu. Tirou do meio de nós. E o que ele fez? Cravou na cruz. Sabe? Isso que é interessante. O Antigo Testamento aponta para o Novo. A Antiga Aliança aponta para a Nova. Ou seja, Hebreus mesmo diz, aquilo que envelheceu está perto de acabar. É a nova aliança, que é inaugurada por Jesus Cristo. E dentro desse contexto aí que o irmão colocou muito bem colocado, né? E tem a diferença entre lei cerimonial e lei moral, né? Aí tem essa questão, né? Tem essa questão da lei cerimonial, a lei moral, a lei cívica, né? Tem essa questão. Bem, o que nós entendemos biblicamente é que as tábuas da lei, essas que estão escritas, que estão dentro da arca, essas aí, né, a gente não pode, de maneira alguma, abdicar ou abolir, né? Jesus é o cumpridor desta lei, né? Da lei. Qual é a lei que, no entanto, nos feria e que era contra nós? Nós não tínhamos condição de salvação. A lei matava qualquer um que, no entanto, pecava. A lei não dava uma oferta, uma oportunidade, uma porta de escape, uma porta de esperança. O que a lei, então, promovia era a morte do pecador, punindo o pecador. Não havia clemência, não havia perdão, não havia justificação. Não havia nem sequer a tal santificação que hoje nós devemos viver. Por quê? Porque a lei só tinha o ofício de condenar. A lei só tinha o ofício de, então, repugnar todo aquele que abraçava o pecado como a sua forma de vida. Então, não dava uma condição de a pessoa se arrepender e voltar-se para Deus. Então, o que acontece? A gente entende, claro, essa visão, esse panorama do entendimento da lei cerimonial, né? Eu acredito que ali a lei cerimonial, a lei litúrgica, todo o culto que era oferecido no Antigo Testamento, já não nos cabe a praticar, né? Porque Jesus mesmo disse lá na Epístola aos Hebreus, né? Tem uma referência, vou aqui ler com os irmãos, vou ler para poder ter mais assertividade nas minhas palavras. Vamos lá. Hebreus 9:12, né? Vai dizer o seguinte, vai dizer que, no entanto, Jesus cumpriu essa parte da lei litúrgica, né? Porque todos os anos o sumo sacerdote ele entrava no propiciatório, ou no Santo dos Santos, para poder oferecer ali o sacrifício pelo povo, derramar o sangue sobre o propiciatório, para que todos recebessem perdão. É por isso que também a festividade chamada Rosh Hashanah, ou seja, a virada do ano, era chamada de o dia do perdão, porque nesse dia o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia ali o sacrifício. Agora, no verso 12, Jesus Cristo foi, então, não só o sacerdote, mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando está escrito assim: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, a Bíblia diz, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, nunca mais precisou se repetir este mesmo sacrifício, porque ele já cumpriu tudo. Então a gente não precisa praticar todos os ritos da lei, todo o sistema de liturgia da lei, para que possamos ser salvos. Ou seja, a nossa fé está baseada em Cristo. O que nós devemos observar é a nossa vida em santidade para com Deus. Aí a gente pode entrar depois, é claro, falando sobre a santificação. Será que a santificação é permanente?
Será que quando recebemos o perdão, será que quando recebemos a justificação, será que quando recebemos a regeneração, será que isso é permanente? Eu não preciso fazer mais nada para obter isso, para manter ou fazer manutenção dessa fé na minha vida? Bem, aí cai a pergunta para nós, né? Bem, tem uma coisinha para Bom, eu creio que, assim, regando o tema, né, principal, salvação, santificação, lei, graça, né, comentamos, quero ouvir também, quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa no YouTube ou no Instagram, o Miguel está nos atualizando, tem alguma coisa aí, Miguel? Peraí, vamos pegar da Manuela primeiro ali. Essa aí é boa, essa aí eu quero pegar, essa aí é boa. Tem essa dúvida. Aqui, mas... Se pode tomar a ceia. Essa aí é boa. Só pode tomar ceia quem é batizado. Essa é boa. Essa é boa. Aleluia. É um termo polêmico. É difícil. É um polêmico. É difícil. É polêmico. É um tema difícil, gente, mas dá pra responder. A gente pode trazer também um episódio sobre a ceia. Eu fiz um estudo, gente, pra vocês terem uma noção sobre a ceia. Eu ainda tô terminando, não terminei ele. Tá já em 7 páginas. Não terminei. Estou organizando todos os temas. Eu procurei citar o que os pais apostólicos patrícios falaram a respeito da ceia, o que a Bíblia diz, interpretando ponto por ponto na Bíblia o que realmente Jesus se referiu na ceia. Quando ele falou dele como pão vivo que desceu do céu, Jesus disse: quem crê em mim não terá fome, quem vê a mim não terá sede. Então, são várias coisas que ela citou que dá indícios a respeito da ceia, da comunhão, do partir do pão, da mesa do Senhor. Então, é muita coisa a se dizer a respeito da ceia. Eu achei até, quando a gente começa o estudo, a gente se surpreende, porque a gente pensa que é tão, podemos dizer que é tão básico, né? Mas a gente começa a estudar, escrever, analisar, pesquisar, e que não é tão simples, não fica somente um versículo isolado. Mas outros textos que podem referendar isso. Esse é um sistema que a gente vai buscar aí, se aprofundar para trazer em os próximos episódios. Eu quero dar um salve também, uma paz, senhor, e pro cantor Felipe Dávolo, né? Que tá nos acompanhando no YouTube, né? Nos comentou ali. Deus abençoe, maninho. Está conosco também. Vai estar conosco, né? Na congregação dia 11/11. Glória. Amém. E, assim, agora pensando aqui, né? Dentro de um dos temas que a gente está falando ali, tem um tema ali que mandaram. É que a Manu botou ali. Sobre santificação. Não, bota mais pra cima, Miguel. Isso daí foi... Apagou? Saiu fora. Saiu, tá. Não, tranquilo. Se manda de novo, hein, Manu. Que a gente vai puxando aqui. Eu pedi pra ela não. Sobre salvação. É um tema legal. Aqui né, a gente começou a conversa. Como posso obter a salvação? Né? A gente caminhou bastante aí. A gente já está um tempinho conversando, mas me surgiu aqui agora, né, pensando aí sobre o que a gente tem conversado, e um tema que eu acho que é interessante de a gente conversar, a gente refletir, talvez, sobre aquele que é salvo, mas não se sente salvo. Sabe? Como eu posso obter a salvação? Imagina, o cara já obteu a salvação, tá congregando, mas tá com dúvida se é salvo. Sabe? E tem aquele que talvez não seja salvo, mas é convicto de ser salvo. Tá, mas esse é outro caso. Mas eu às vezes eu fico preocupado com esses, que não se sentem salvos, sabe? Como lidar com esse cristão, sabe? O cara que é salvo, mas ele não se sente salvo, sabe? Não sei se durante a caminhada de fé, o irmão já se deparou com alguém, ou já se sentiu, talvez, né? Com dúvida. Geralmente, eu posso... Vamos puxar. Acho que geralmente essas dúvidas param na nossa mente a partir do momento que a gente talvez tenha alguma dificuldade, né? Algum momento de fraqueza, né? Talvez, né? Esse é o meu ponto de vista. E aí a gente fica naquela dúvida, naquela questão, porque a gente não consegue vencer algumas práticas, estamos num processo evolutivo de santificação e a gente pensa que realmente a gente vê que a gente está perdendo algumas batalhas interiores, né? A nossa maior batalha, eu sempre digo, falo e tento recitar isso, a nossa batalha não é contra
talvez aquilo que se levanta de maneira externa para nós. A nossa maior batalha somos nós mesmos. Né? Eu não sei se foi Charles Spurgeon que citou isso, o seguinte: aquele que não sente dor ou pesar pelo pecado cometido, a alma dele está morta. Então, eu acho que às vezes para essas dúvidas, porque quando a gente sente realmente na nossa consciência o peso do pecado, é porque realmente a nossa consciência está viva. Está entendendo? A gente não está morto. Porque Jesus diz lá em Efésios 2, verso 1, né? E vos vivificou, estando vós mortos em pecados. Ou seja, nós estávamos mortos. Ou seja, por que antes de conhecer Jesus, a gente vivia uma vida sem acusações, sem uma consciência pesada? Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo nos convencendo a todo momento, em todos os nossos atos. Né? Hoje, se a gente falar talvez um pouquinho mais grosso com alguém, o Espírito Santo vai dizer agora, querido, tá? O que está vendo? O que está se passando? O Espírito fala contigo, fala no teu coração. E você sente ele se afastando de você. Então, paira essas dúvidas por conta, talvez, de nós nos sentirmos afastados do Espírito Santo por conta de alguns lapsos, de alguns comportamentos. A gente tem que sentir esse alerta, né? A gente tem que sentir esse alerta do Espírito Santo na nossa consciência, na sua palavra, para então procurar se santificar pela palavra de Deus. Então, eu acredito que uma pessoa que quando está se sentindo debilitada por conta também das dificuldades, inúmeras dificuldades que cada um tem, né? Todo mundo é diferente, né? A gente não pode comparar um com o outro, a gente não é igual no quesito social, no quesito emocional, cada um tem a sua dificuldade, cada um está em um estágio diferente de crescimento com Deus, enquanto um está começando, outro está no meio, outro está quase que no fim. Então, cada um, Senhor, tem um estágio diferente, né? Cada um está passando por um estágio diferente. Eu acredito que o Márcio de 10 anos depois não vai ser o Márcio de agora. O Felipe de 5 ou 10 anos ou 15 anos depois não vai ser o Felipe de agora. Né? Então, enquanto estamos na fé, estamos crescendo. Então, você, minha amiga, você, meu amigo que está ou que tem essa insegurança e você está se esforçando, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, eu me lembro muito daquilo do que eu vi no filme do Peregrino. É uma visão de John Bunyan. Ele ficou 10 anos preso, né? Então, foi a obra literária, eu estava comentando com o Nelson esses dias, foi uma obra literária mais vendida, né? Ou mais publicada, mais lida entre os evangélicos, foi o livro do Peregrino. Agora também nós temos esse filme, esse livro agora em filme, né? Indico muito aos irmãos. Ali está retratada a verdadeira luta do crente. Quando ele começa, quando ele recebe a salvação, ou quando ele entende alguma coisa a respeito da salvação e começa a caminhar até o caminho da porta de Jerusalém, da cidade celestial, que chama ali o filme, ele está com um grande fardo nas costas, pesadíssimo. E quando ele recebe ali, quando ele chega num certo ponto, depois de passar muitas lutas, depois de ter tropeçado em alguns pontos, ele chega num local onde se chama o Monte da Cruz, e ali o fardo dele cai. Ou seja, vai ter um momento em que nós sentiremos essa segurança. Mas enquanto você não sente a segurança, você tem que somente caminhar, ouvir a palavra. No tempo certo, este fardo que chega em você com aquela culpa, com aquela necessidade de todo dia estar se arrependendo, uma hora essa fé vai ser fortalecida, você vai olhar para a cruz e você vai ter confiança em Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Amém. Glória a Deus. E a Manu, né, mandou ali no chat como saber se está santificado. E aí eu lembrei ali de João 17:17. Né? Jesus, quando ele ora, ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Exatamente. Né? Ela colocou ali, ela colocou o seguinte, né? Como saber se está santificado? Bem, eu acredito que muito a questão da santificação é uma paz interior, né? Uma paz interior, uma comunhão que nós obtemos com Deus, com seu Santo Bendito Espírito. E é uma questão que é contínua. Guarda esse tema aí. Deixa eu conversar sobre isso aí que o Ivan mandou ali. A gente abre. Que é o irmão. É o Ivan, uma benção. Tá, eu tenho um texto aí. Um texto importante. É assim, ó. A questão de santificado não é um fim para quem está vivo na fé.
não é um fim de todas as coisas. Na verdade, nós vivemos e temos, é o dever de todo cristão viver em santificação. E isso Eu é acho um difícil. aperfeiçoamento. Eu acredito que é um aperfeiçoamento. A Bíblia diz, né? E aperfeiçoamento, né, é um sinônimo de melhorando, né? A gente vai melhorando. Sim. Né? Seria basicamente um... Eu acredito que nós estamos num processo sequencial de crescimento e de santificação. Tá? A gente não pratica a santificação para pregar melhor. A gente não pratica a santificação para cantar melhor. A gente não pratica a santificação para ter dons do Espírito. Isso vem como um presente de Deus por andarmos em santificação. Tem muita gente que busca em santificação por conta dos dons. Qual é o erro nisso, gente? Qual é o erro nisso? As pessoas pensarem que pelos dons já estão salvos e param de santificar. E porque tem dom, acha que não vai vir luta, não vai vir dificuldade. Gente, se a gente não andar em santificação, pode ter dom, o inimigo das nossas almas não respeita quem tem dom. O inimigo vai respeitar quem anda em santificação e dá fruto. Isso é a grande verdade. E esse caso, agora como comentou, Mateus 5,48. Mateus 5,48. Aqui, ó. Pode ler, irmão. Assim sendo, sede vós perfeitos, né? Como perfeito é o vosso Pai. Né? Eu acho que também encaixa no tema de santificação, né? Sim, de claro. buscar a santidade. Verdade. Porque Deus é santo. Deus é perfeito. Deus é santo. Né? Então nós precisamos buscar essa santificação. Eu vejo esse versículo muito como um desafio, né? Exatamente. Imagina, Jesus ele manda um desafio impossível para nós, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, nosso Pai, o irmão vai ler uma outra versão. Não, isso aí a gente vai entrar em outro assunto, estou procurando enquanto olha só, enquanto a gente estava conversando aqui, muito bom, alguém tem mais uma dúvida sobre esse tema legal, né? Uma bênção, santificação, santidade. Ó, depois a gente tem mais outros temas sobre salvação. Antes de entrar no tema do Ivan, vamos falar sobre aquele da salvação. O que traz a salvação? O que a gente pode resumir de certa forma? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Buscar, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, basicamente isso, Isaac mandou ali para nós. E o tema que o Ivan acabou de comentar, um tema legal, existe pecadinho e pecadão, ou pecado é pecado? Eu lembro de um texto de que Jesus fala para Pilatos. Né? É esse texto que eu vou mandar. Não, pode citar, pode falar. O texto de que eu vou achar aqui, é o texto que Jesus fala para Pilatos, né? Aqui cometeu maior pecado aqui, ó. Eu vou achar aqui, não vou lembrar a referência aqui, que ele cometeu o maior pecado. Achei o texto. Achou o texto, irmão? Achei o texto que eu queria falar a respeito do pecado e pecadão. Pecadinho, pecadão. Né? A balança de Deus, né? Peraí. Tem uma outra coisa aqui. Deixa eu só organizar os assuntos aqui rapidinho. Achei o texto. Aqui, ó. João, capítulo 19, versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E aí, o que esse texto fala, irmão? Ele fala que Judas teve o maior pecado. Aí que eu entro no texto aqui. Esse texto fala, eu acho que corrobora com aquilo que Judas praticou. Eu creio que o pecado é pecado. Todo pecado vai nos levar ao inferno. Certo? Mas entre pecadinho e pecadão, o maior pecado que Jesus está falando, aquele que me entregou a ti tem o maior pecado. Sim. O que a gente entende, meu irmão? O que a gente entende quanto a isso? Olha, quer comentar aí, Nelson? Vai o Nelson. Pode falar, Nelson. Acho que no meu pensamento, pecado é pecado, né? Pecado, sim. Porque é pecado... Não tem uma balança ainda, né? Eu acho que, para mim, pecado é errado, né? Pecado... Errado é um alvo, né? Todo pecado ele vai nos afastar de Deus. Né? E vai nos levar à perdição. Então, eu creio que todo pecado. Aí nisso não há medida. Mas tem o pecado imperdoável também, né? Sim, esse pecado é maior?
né? Pecado de blasfêmia contra o Espírito Blasfêmia contra o Santo, né? Espírito Santo. Então, tem alguns temas interessantes sobre quanto ao Eu vou essa ler pergunta. eu Existe vou ler um pecadinho texto, eu ou pecadão? vou ler um texto aqui, tá? Eu vou ler um texto E aqui. creio que Pessoal, a live esgotou o tempo no Instagram. A gente tinha pesquisado, eram mais de 1 hora, só que aparentemente eles nos cortaram aqui, mas a gente já começou de novo. Só para encerrar esse tema e dar continuidade aqui, tá? Acho que a gente pode encerrar nesse assunto aqui, né? Encerramos esse assunto, mas vamos seguir todo mundo acompanhando ali sobre pecadinho e pecadão. Esperar o pessoal entrar ali. Acho que não voltou. Não, ele já entrou já gente. Como é que eu tiro o teclado aqui, Felipe? Aqui, ó. arrasta pra baixo. Aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Mas aí saiu. Não, tudo bem. Agora eu vou ter que achar aqui de novo. É o último que tu abriu. Tá, vamos ver. Esse eu vou achar aqui. É esse? Esse aqui, só que eu vou ter que achar o ponto ali Abriu? que fala sobre essa questão do pecador. Pecadinho, pecadão, mas eu vou falar sobre outros termos. Peraí, eu vou encerrar. Entrou- O Instagram bateu o tempo ali, mas no YouTube a gente tá de pé ainda, tá? Depois de fazer os cortes. Mas no Instagram a gente perdeu ali todo o vídeo, mas a gente tá gravando aqui em outro. Só voltando o tema, esse vai ser o último tema pra gente encerrar. Foi o que o Ivan mandou. E sobre o pecadinho e pecadão, né? Que a gente Uhum. tava comentando. Ok. Então. Vamos dar, pelo menos, né, uma resposta, eu acho que não total, porque a gente, quando recebe uma pergunta, eu acredito que a gente não sana todas as dúvidas, que, no entanto, não são impostas, tá? Mas, com o texto bíblico, eu creio que a gente consegue ter um entendimento da questão. 1 de João, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, verso de número 16, tá? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há que não é para a morte. Aqui Mas o salário do pecado é? a morte, mas se constata uma diferença. A gente conversou uma vez sobre isso, né? Lembra? Aí tem uma questão que no período da igreja, né, a igreja na era patrística se levantou muita questão da questão do pecado venial, né, e do pecado mortal, né? Pecado venial, pecado mortal. Arrumar próxima live, a gente vai tentar ter menos esses problemas técnicos aí, né? De live, de gravação. Mas a live vai estar disponível no Spotify depois e no YouTube completa, tá? Então, eu agradeço a todos que acompanharam, que Deus abençoe, e todos os amigos que compartilharam, que estão nos apoiando. Isso é para o crescimento do reino, né? Eu vou convidar o Ivan também. A gente vai chamar o Ivan uma hora aí, né? Para vir trazer. É um pregador também do Evangelho, anunciador de Cristo. E que Deus abençoe a cada um que esteve com nós aí. Obrigado pelo apoio, obrigado aí por estar conosco. Deus abençoe a cada um. E até a próxima, né? Até o próximo episódio. Até o próximo chimarrão com Jesus. Até Deus o próximo abençoe. chimarrão com Jesus, né? E já prepara teu chima na próxima, né? Hoje a gente ainda deixou o chimarrão para o último aqui, a gente estava organizando tudo, foi o primeiro episódio, então prepara teu chimarrão na próxima e vamos abrir a Bíblia e estudar juntos. Deus abençoe. Mais um pouquinho, tô sendo salvo. Obrigado.